Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite no nosso programa Momento Bíblico, todas as quartas-feiras às 21 horas, diretamente do estúdio da Sun News, pelo esse stream diretamente do YouTube. Que Deus abençoe os queridos irmãos que estão conosco, abençoando esse projeto, essa obra, abençoando cada vez mais a programação. Só o Senhor para abençoar cada vez mais a tua vida. Se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no canal Fábio Vladimir aí no YouTube. Continue fortalecendo essa obra, esse projeto, para que o Evangelho do nosso Senhor, para que a palavra ensinada, instruída, alcance cada vez mais vidas, alcance cada vez mais almas, para que o reino de Deus seja cada vez mais crescente para a glória do nosso Senhor. E que Deus abençoe os meus queridos irmãos do nosso ministério, a Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, do nosso pastor e querido e amado Ronério Charles, juntamente com a sua família, os irmãos de Extrema Minas Gerais, que sejam extremamente abençoados em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala nessa noite é o evangelista Fábio Vladimir, desejando uma boa noite em Cristo de salvação e que Jesus alcance aonde você estiver, te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, renovando a tua vida, renovando a tua vida espiritual, para que o Senhor se agrade cada vez mais de nós e a bênção do Senhor seja enriquecida e glorificada em nossas vidas. Vamos orar e para que Jesus continue fortalecendo essa obra? Senhor Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento. Abençoe a Sun News, abençoe os projetos, a programação, abençoe os programadores, abençoe todos para a tua glória. Todos aqueles que estão já nos contemplando esse programa, abençoe grandemente, dando vitória, dando graça. E os que estão chegando, continue graciando com o seu poder e com a tua glória, no nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje o tema é um tema muito importante para a nossa vida cristã, para a vida cotidiana na presença de Deus. Afinal, quando nós olhamos dentro desse contexto que abordamos a presença e a palavra de Deus, nós vimos que Jesus, ele sempre tem algo específico para nós. E quando ele tem algo específico para nós, para mim e para você, significa que a obra de Deus é muito importante na execução da nossa vida. O tema de hoje é um tema que tem uma vocação, uma dissertação daquilo que muitas vezes ouvimos nas igrejas. É muito comum ouvir nas igrejas esfriamento espiritual. É muito comum ouvir nas igrejas um esfriamento nas igrejas. Mas quando nós olhamos para a base bíblica, dentro de aquilo que Jesus se expressou, ele traz uma menção de uma referência muito poderosa, daquilo que nós devemos entender se realmente quando fala o amor de muitos se esfriará, é com base bíblica de uma espiritualidade ou não. Então é importante a gente entender isso. Mas antes de adentrarmos nesse termo, nós vimos que Jesus ele começou a desenrolar uma dissertação e fazendo algumas conotações em relação a isso. Por exemplo, vamos ver algo interessante na palavra de Deus? Só uma palavrinha que existe muito dentro do versículo que nós vamos ler como base desta noite. Iniquidade, olha só. Iniquidade significa que é tudo que é o contrário à equidade, ações contrárias à moral e à religião. Então, olha só, a iniquidade, ela tem o poder de cada vez mais de operar no mundo que nós estamos vivendo. E se nós deixarmos, ela tem um poder de operar na vida cristã e dentro das igrejas que se diz ser cristãs, que se diz ser pentecostais, neopentecostais, não importa. O que importa é a conduta de vida. Vamos pegar um versículo bíblico dessa noite. Mateus, no capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por exemplo, que nós aprendemos na aula passada sobre estruturar um sermão. Quando nós pegamos aqui esse versículo de Mateus capítulo 24, versículo 12, nós encontramos duas chaves bíblicas. E quando nós encontramos duas chaves bíblicas dentro desse versículo, nós vimos que o que Jesus ele se expressa é a multiplicação e também a iniquidade.
Então ele fala, dentro de um primeiro ponto, multiplicar a iniquidade, multiplicar o que é contrário dentro daquilo que está ligando para Deus. A palavra religião significa ligar a Deus, ligar a algo que é divino. Mas, quando ele confabula isso, ele não está falando somente da religião. Ele está falando dentro de um contexto palavra de Deus, vida com Deus e uma plenitude na presença do Senhor. Então, a chave bíblica de Mateus 24 não é o esfriará, é a multiplicação da iniquidade. E essa multiplicação da iniquidade faz com que o amor com o Evangelho, o amor a Deus, o amor entre os irmãos, o amor à palavra, o amor a tudo que se diz ser obra de Deus, ele vai se diminuindo. E ele vai se diminuindo e ao mesmo tempo vai perdendo forças para prosseguir avante na presença do Senhor. Alguém pode dizer, irmãos, eu estou frio na fé, eu estou desistindo do Evangelho, eu estou desistindo de estar nessa igreja. O que está acontecendo com isso? Está acontecendo uma apostasia, uma prévia de uma certa apostasia. Haja vista que existe duas situações: as pessoas que se distanciam da igreja e as pessoas que saem da igreja. As pessoas que se distanciam da igreja são aquelas que até vêm de vez em quando para a igreja e em determinados cultos, em determinadas festividades, mas durante o seu culto diário, semanal, essas pessoas não vêm. São pessoas que estão numa prévia de uma certa apostasia. É uma pessoa apóstata, ou seja, daquilo que muitas pessoas falam nas igrejas: o fulano está desviado ou fulano está afastado. Isso é um termo popular, porque na verdade o termo correto é apóstata, ou seja, uma pessoa que está rejeitando a fé e está tendo uma vida de apostasia, está rejeitando a fé que ela aprendeu, que ela obteve, está rejeitando o caminho da salvação, achando que não é isso tudo que tem ouvido falar, e está renegando a obra de Deus. Então a apostasia é isso. Existem muitas pessoas, infelizmente, que estão nas igrejas, não importa qual é o ministério, mas são pessoas que de uma certa forma, previamente, momentaneamente, são pessoas apóstatas, que têm uma vida de apostasia no Evangelho do Senhor. Pode isso acontecer nos dias de hoje? Pode sim, por quê? Ou você sai ou você não sai. Esses são o termo que muitas das vezes se conclui que Jesus disse em Apocalipse, falando sobre o crente morno. O crente morno é um crente semi-apóstata, é um crente que pratica semi-apostasia dentro da casa do Senhor. Ele está e ao mesmo tempo não está. Ele vem e ao mesmo tempo não vem. Então ele está praticando isso. Isso se forma pela iniquidade que está na vida do ser humano, na vida desse crente, e muitas vezes ele não consegue mais raciocinar o caminho santo, o caminho da verdade, o caminho do Evangelho pleno, o caminho do Evangelho da salvação. E através disso, o seu esfriamento amoroso com a obra de Deus, amoroso com a Bíblia Sagrada, vai se aumentando esse esfriamento, e através desse esfriamento se prejulga dizer: aí está um crente frio, aí está um crente que não tem amor à obra, que não tem um crente que não tem amor à palavra e não tem amor ao próximo. Característica de um crente que tem iniquidade de uma certa forma e de uma forma que está esfriado, não é resfriado. Esfriado significa que é uma pessoa que está friamente ou momentânea, naquele momento, frio, ou seja, não cumprimenta os irmãos da igreja, passa direto, dá a volta. Isso é uma pessoa que tem uma característica esfriado, ou seja, ele não tem aquele prazer de estar próximo, de estar cumprimentando o irmão pós-culto, antes do culto, entendeu, meus queridos? Essa é uma pessoa que está esfriada, não tem algo muito mais profundo do Espírito Santo na vida dele, na vida dela. Então são pessoas que estão ali na igreja, ouvem a palavra de Deus do jeito que quer ouvir, do jeito que quer sentir, e quando acaba o culto vão embora para sua casa ou para os seus devidos compromissos. Não tem nenhum tipo de prazer de comunicação com os irmãos, não tem nenhum prazer de comunicação ministerial, não tem prazer de se ajuntar, se reunir na obra do Senhor,
Senhor. Então esse é uma pessoa apóstata, ou seja, uma pessoa que, como eu disse, de momentos está praticando a apostasia nessa caminhada com Cristo. E Jesus, quando ele fala aí em Mateus 24, ele já estava fazendo uma predição, ou seja, dizendo coisas que viria antes do certo tempo. Ele disse algo lá atrás, num tempo lá atrás, de coisas que viriam no tempo futuro. Então ele disse sobre o fim dos tempos, ele disse sobre a sua vinda, a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Ele alertou a igreja sobre os falsos cristos, ele alertou a igreja sobre guerras, desastres naturais, ele alertou a igreja sobre perseguições de crentes, ele alertou a igreja dentro de todo esse capítulo 24 de Mateus, dos falsos discípulos, de um contra o outro. Ele alertou a igreja sobre uma ilusão, a influência do estilo dos crentes, para que o evangelho do Senhor não fosse adulterado, não fosse mudado. Ele sempre mostrou para a igreja, para os seus discípulos, um caminho único, uma trilha única, fazendo jus em Isaías 53, que sobre as suas pisaduras eu serei sarado. Então essas pisaduras que Jesus fala é a trilha para a salvação, a trilha de um caminho bom, de um caminho único que leva para Deus. E aí ele fala disso. Só que o mundo tem mudado. O inimigo está lutando para que a iniquidade cresça, a multiplicação vezes multiplicação aconteça e as pessoas não contemplem a glória de Deus. O que está acontecendo? Segundo os Coríntios do capítulo 4 diz lá, o Deus desse século está cegando o entendimento de muitas pessoas para que não contemplem e não vejam a glória de Deus. É o que está acontecendo hoje. O inimigo está cegando pessoas dentro das igrejas para que não vejam a glória de Deus, para que não vejam, contemplem o agir do Espírito Santo, não contemplem a pessoa magnífica, gloriosa do Espírito Santo no meio do povo, e saia com uma apostasia mentalizada e não entenda o que Jesus está falando, não entenda o que Jesus está realizando. Os milagres muitas vezes não estão acontecendo do jeito que nós achamos que deveria acontecer, porque nós mudamos, nós atingimos uma camada de caminho diferenciada que muitas vezes não está no caminho de Deus, e aí queremos que isso mude para que Deus faça obras maravilhosas e poderosas que Deus fez lá no passado, que ainda faz nos dias de hoje, mas de uma forma mais simplificada, de uma forma mais resumida, e queremos que isso aconteça. Não adianta eu praticar a falta de amor, o esfriamento na minha vida, querendo ou não, e vir para a igreja e querer ser cheio do Espírito de Deus, querer ser cheio do Senhor. Isso não vai acontecer, porque Deus não se deixa ser enganado, Deus não se deixa ser manipulado pelos meus interesses, pelas minhas vontades e pelas minhas ideias. Deus é Deus, os caminhos dele são perfeitos, os meus são errôneos, sujeito ao pecado e ao erro, mas Deus é pleno, é perfeito, ele sabe o que é melhor para a nossas vidas, e a prática do amor tem que ser sincero. Sabe aonde isso diz? Romanos, capítulo 12, versículo 9, está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Roma: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, meus queridos e amados, a importância disso é muito séria para que a vida nossa seja melhor na presença de Deus. Ou seja, o amor com a obra, o amor para com Deus, o amor para com o Evangelho não seja de fingimento, não seja maquiado, manipulado, mas seja um amor sincero, verdadeiro, vindo de dentro para fora. Lembra que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que dentro para fora. Então, o que sai de dentro é verdadeiro, genuíno do coração. E então eu tenho que trabalhar, meus queridos irmãos, para que isso que sai do meu coração e da minha mente seja genuíno diante do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia também fala que o meu coração é enganoso. Então, se eu dar a voz a Ele, seguir somente Ele, eu vou acabar errando na presença de Deus. Eu vou acabar achando que eu estou correto
na presença de Deus. E isso é muito perigoso, porque eu vou estar na igreja do Senhor, eu vou começar a disparar dentro da igreja, disparar dentro dos cultos, o meu senso crítico. O que é o senso crítico que tem nos crentes? É que nada para ele está certo, nada para ele está bom, nada para ele é o correto, nada para ele é o que atinge na vontade dele ou dela. Ou seja, é mais questionamento do que ajuntamento, é mais questionamento do que a verdade da Bíblia atuando na vida do ser humano. Então o amor não pode ser fingido, porque se ele for fingido, ele não vai ter como aborrecer o mal. Eu quero aborrecer o mal sobre a minha vida, porque o inimigo é mal, as atitudes dele são maldade, e a maldade faz multiplicar a iniquidade, fazendo com que eu fique frio na presença do Senhor, não sinta a glória de Deus, não sinta a presença do Espírito. Veja uma coisa que você pode raciocinar junto comigo. Por exemplo, na tua igreja, quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e quantas pessoas precisam ser batizadas com o Espírito Santo? Quantas pessoas que se diz ser batizado com o Espírito Santo, que falam em línguas estranhas, que têm dom de revelação, de profecia, disso e daquilo outro? E aonde está o exercício dessas coisas? Aonde está o exercício desses talentos e os dons proféticos do Espírito do Senhor sobre a vida da igreja? Está uma espécie de simplificado, não é verdade? Parece que sentimos a glória de Deus por alguém que vem de fora e transmite uma palavra que muda a minha filosofia e faz com que eu acho que eu estou realmente sentindo Deus nesse trabalho. Mas na verdade, todo trabalho, irmãos, todo trabalho que nós nos reunimos na presença de Deus, ele tem que ter a presença de Deus, ele tem que ter a glória do Senhor. Por quê? Porque se nós reunimos em o nome dele, como que ele não vai estar presente? Se nós não sentimos nada, não é porque Jesus não estava lá, muitas das vezes é porque nós não conseguimos entrar na sala do trono, não conseguimos entrar na sala da adoração, não conseguimos entender que somos falhos, pequenos e errôneos, para entender que Deus é acima de todas as coisas e que Ele está pronto para nos receber como um adorador em espírito e em verdade. Mas quando eu estou lá apenas no meu espírito e não no Espírito de Deus, aí não acontece a verdade, porque o meu espírito humano, ele erra e ele não tem os mesmos sentimentos daquilo que é espiritual. Mas quando o Espírito Santo está envolvido no meu espírito e na minha alma, eu sinto Deus, eu converso com Deus, Ele fala comigo, Ele se expressa no culto, na reunião, aonde você estiver, Ele vai tratar algo grande sobre você. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter uma petição para Deus. Deus, me faz com que eu viva uma vida longe da maldade, longe da iniquidade, longe da imoralidade, para alcançar as camadas espirituais mais altas e o Senhor ser engrandecido e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver um versículo bíblico, aquilo que Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo do capítulo 3, versículo 1. Sabe, bem em caixa alta, letras maiúsculas, porque expressivo, uma forma sublime de dizer para Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, é o que está acontecendo nos dias de hoje. É o que está acontecendo. Os dias difíceis, igreja, os dias difíceis, os dias são maus, os dias são complicados. A seara é grande, mas cadê os ceifeiros? Cadê os trabalhadores? São poucos. Poucos que querem trabalhar para o Senhor, poucos que querem executar a obra de Deus com excelência, com gratidão, com um merecimento do que Deus fez para com você na tua vida. Poucos querem colocar a mão no arado. Eu me sinto até vergonhoso, irmãos. Uma vez eu estava pensando, é até uma vergonha quando nós falamos, os 115 da APA, quero trabalhar para o meu Senhor. Como que eu quero? Só falo, eu quero trabalhar, mas eu não consigo trabalhar. Você não consegue trabalhar. E se você está achando que está trabalhando, ainda precisa mais aprimoramento, aperfeiçoamento, para que o trabalhar para o meu Senhor é valorizado para Deus e para a tua vida. Porque quando chegar o grande dia, como que eu vou me apresentar para com Deus? Posso apresentar a Ele com as mãos vazias.
com as mãos sem nada. Então é importante chegar diante do Senhor enquanto o tempo é oportuno, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Jesus permite operar e trabalhar. A igreja de Jesus evangélica precisa acordar cada vez mais, despertar nisso, irmãos. O mundo está sendo destruído, jaz do maligno, está morrendo muitas pessoas. E quantas pessoas estão morrendo porque não tem a oportunidade de alcançar a salvação? E muitas vezes até teve, mas foi tarde demais. A igreja está muito acomodada, a igreja está estacionada. Parece que a pandemia, que quando começou nos meados de março de 2020, que ainda não se acabou, parece que ela está travando a igreja, para que a igreja não se mobilize em todas as ferramentas e estratégias que Deus tem dado para ela. Se muitas vezes acha que não tem, peça para Deus uma orientação, sabedoria, entendimento, instrução do Espírito, para que Deus continue trabalhando sobre o seu ambiente de adoração, e a glória do Senhor vai acontecer sobre a tua vida. Quando Paulo disse isso para Timóteo, ele falou: Timóteo, fique atento, porque a obra de Deus não será fácil na tua vida. Você é um jovem, você vai crescer, foi um presbítero, se tornou um evangelista, se tornou alguém que teve referências de Paulo para as igrejas, e foram recebidos como se faz os santos, com o entendimento de um grande homem de Deus. E foi o que aconteceu com Timóteo. E quando ele estava para fazer a obra, ele lembrou das palavras de Paulo: os dias são trabalhosos, os dias são difíceis, o pecado está predominando, está entrando muitas das vezes na casa do Senhor, e está fazendo com que as pessoas não entendam o que significa salvação, perdendo a vontade, perdendo o ânimo, sendo desmotivada por aquilo que é a obra do Senhor. Quantas pessoas desmotivadas com a obra, desmotivada com a Santa Ceia do Senhor, desmotivada com os cultos de oração, desmotivada com os cultos de missão. Quantas pessoas que torcem o bico e olham e acham que isso não é importante. Estamos vivendo tempos difíceis e tempos da iniquidade que está predominando a casa do Senhor. Mas louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? De todo esse contexto, de todo esse grupo que é o joio e que é o trigo, ainda existe os remanescentes em Cristo para fazer a obra de Deus e com que a glória do Senhor aconteça num mundo que está morrendo, num mundo que está sendo cada vez mais instruído, educado, disciplinado para o anticristo, para que os crentes estão com os olhos fechados, não estão percebendo as coisas que estão caminhando, da forma que está caminhando, para que quando houver a manifestação plena do anticristo, pós o arrebatamento, aí o que vai acontecer? Tudo está feito, o tapete já está estendido e ele vai dizer que é Deus perante as nações. Mas glórias a Deus que enquanto isso não aconteça, Deus está operando. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Tudo está na direção do Senhor. Nada foge das mãos de Deus. Deus sabe de tudo, conhece tudo e permite o que é e o que deixa de ser. Ele está à frente de todas as coisas. Vamos ver um outro versículo bíblico? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Está escrito: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí, irmãos. Muitas das vezes a gente olha na Bíblia Sagrada e às vezes faz algumas pesquisas, alguns estudos de outros países que perseguiram um cristão, que matavam os cristãos em Coliseu, jogavam aos leões, jogava aos animais ferozes, como se fosse um espetáculo aos romanos, aos homens, aos gregos daquela época, aos homens que não tinham nada com Deus, os homens que viviam uma apostasia violenta, que seguiam suas regras, sua religião, sua idolatria, e os crentes eram perseguidos. Hoje eu fico pensando, as pessoas desistem de Jesus, apóstolo, por coisas pequenas. As pessoas desistem de Jesus por banais. Veio um vento, não quero mais servir a igreja. Vem uma situação de adversidade, uma situação que muitas vezes é uma provação para você se dar melhor com Deus. De repente Deus está te provando, porque Ele te ama e quer ver você melhor com Ele. E Deus permite tais situação.
E você acha que, Jesus me esqueceu de mim. Agora não tenho mais Deus. O ministério não serve mais para nada. A igreja não ora, não me ajuda. Pare para pensar. Sai dessa situação. Essa mesmice espiritual. É isso que o inimigo gosta. Que os crentes ficam cabisbaixo e deixem de ser cristão e não execute como servo de Deus. É isso que o inimigo gosta. Que as pessoas fiquem cabisbaixas e fiquem cada vez mais travadas, espiritualmente dizendo, e sem motivo e sem razão de continuar na presença do Senhor. E aí o que acontece? Nada serve, nada é bom. Tudo que faz não acontece. E irmãos, precisamos despertar discernimento para entender o que Jesus tem para com a nossa vida. Perseguições espirituais sempre teve e sempre vai acontecer. Perseguição com a igreja sempre vai acontecer. E vai acontecer mais ainda. Perseguições que já eram para haver contra a igreja, situações piores. Mas sabe como a igreja venceu isso? Na oração, na obediência à palavra, na obediência aos ensinamentos. Aí foi uma igreja vitoriosa, uma igreja que venceu os obstáculos e as artimanhas do adversário e conseguiu ser vitoriosa em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós somos mais do que vencedores, somos uma igreja vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe, meu querido irmãos, um outro versículo bíblico. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a doutrina, que é o que acontece hoje. As pessoas não estão querendo mais a doutrina de Deus. Não querem mais viver a palavra do jeito que ela é. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Olha aí, irmão. Olha só o que Paulo já alertando a Timóteo lá atrás, que é o que acontece nos dias de hoje. Ou seja, virá o tempo, e esse tempo nós estamos vivendo. O tempo de muitas denominações, ministérios, povos, que não querem mais ouvir a sã doutrina. Não suportam a sã doutrina. Quando é falado a sã doutrina no culto, o sono vem, o descaso vem, o desprezo vem, a falta de ânimo, de vontade vem. Então, por que isso acontece? Tirando o cansaço diário, tirando a situação de como a pessoa teve um dia desgastante, mas se não teve, muitas vezes as pessoas não vêm na doutrina, porque não querem ouvir a doutrina de Deus, não querem aprender mais de Deus, e criam para si seus próprios mestres, seus próprios doutores, seus próprios senhores, e muitas das vezes de uma mentalidade, ou de uma psicanálise mental, para que entenda, eu não preciso de Deus. Certa vez eu estava conversando com uma certa pessoa, e a pessoa disse assim, eu não preciso de Deus, eu sou Deus. Essa pessoa disse para mim isso. E quando eu fui entender a religião dessa pessoa, a religião que é uma seita, ensinava para essa pessoa que você é o Senhor Deus. Então olha só que absurdo espiritual, que absurdo, que heresia, o ser humano, carne e osso, sujeito às dores, sujeito às aflições, sujeito às perseguições, e dizer que é Deus. Então observe, meus irmãos, como está a coisa da situação. Por isso que a igreja tem que ter disciplina e orientação bíblica, para compreender a veracidade do comportamento e a importância do Espírito de Deus atuando sobre nós, esclarecendo sobre nós todas as coisas. A Bíblia diz que Ele esclarecerá todas as coisas. Jesus disse isso para nós em João, no capítulo 14, que Ele virá o Consolador, fortalecedor, renovador, e que nos fortalecerá e instruir de todas as coisas. Louvado seja Deus. Então isso é o que falta em nosso meio, cada vez mais. Todo dia eu preciso dessa orientação, eu preciso dessa direção, porque senão eu saio da presença de Deus. Se fosse assim, quantas pessoas estão hoje no mundo das drogas, debaixo de uma ponte, no alcoolismo, no tabagismo? E quando você vai conversar com essas pessoas, as pessoas até dizem, eu era um obreiro da casa de Deus, eu era um grande pregador, eu era um grande ensinador da casa aonde eu congregava. E onde você está hoje? Debaixo de uma ponte, passando fome, passando sede, não tem o que comer, desnutrido, sem situação, desmotivado, totalmente sem sonhos para com o Senhor. Uma pessoa que perdeu a razão, a apostasia cresceu sobre ele e sobre ela. As pessoas que estão na Cracolândia, por exemplo,
Muitos que estão lá, ex-obreiros, ex-pastores, ex-missionários, cantores. Como que você pode pensar para mim, como que isso pode acontecer? Sabe por que pode acontecer, meus irmãos? Porque não existe nenhum crente superior a Deus. Não existe ninguém dizer, por mais que você tenha algo de Deus, que é as pérolas de Deus depositado num vaso de barro, você não pode dizer que está acima de todas as coisas. Você não pode dizer que agora não precisa mais de Deus porque você conhece muito bem a palavra, que você prega muito bem, que você ensina muito bem. Você não pode dizer que porque você canta muito bem não precisa mais do Espírito do Senhor. Você está caminhando para as trevas ao pensar assim. Você está caminhando para o desvio espiritual e perdendo a graça. O Espírito de Deus já se afasta, porque a Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. E se Ele tem ciúmes de nós, um ciúmes amoroso, um ciúmes que vem do Criador, que vem daquele que quer nos fortalecer. Não é um ciúmes doentio que eu disse no programa passado. Não é um ciúmes que leva ao crime. Não é um ciúmes que leva à destruição. Mas é um ciúmes fortalecedor. Porque Ele sempre quer nos ver bem na presença do Senhor no mundo de trevas. A oração de Jesus em João, no capítulo 17, que fala que, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Fortalece e santifica eles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então Jesus, quando fala essas coisas, ele traz uma visão, um comportamento espiritual muito glorioso para entendermos, nós viemos do mundo, nascemos no mundo, mas espiritualmente nascemos para Deus, vivemos para Deus, diante de um mundo carnal, diante de um mundo espiritual em trevas. E lutando não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais que estão alocadas nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. A minha luta não é contra o meu irmão da igreja. A minha luta não é contra o pastor da igreja. A tua luta não é você que é pastor contra os membros. A tua luta não é você, cantor, contra o grupo dos cânticos, o líder dos cânticos, o líder dos grupos. Essa não é a sua luta. Essa não é a sua guerra. A sua guerra é contra o inimigo que quer fazer você ser destruído, quer fazer você distante da igreja e depois dizer mal da igreja, e quando vai ver você está no mundo, debaixo de uma ponte ou debaixo do mundo das drogas, do tabagismo, do alcoolismo. Se entrega a esse tipo de vida, muitas vezes a miséria espiritual, não conseguindo crescer na presença de Deus, porque teve a oportunidade de continuar crescendo, mas por uma falha, por um desvio, por uma brecha, o inimigo entrou, ou por um momento que você estava sendo provado, desistiu da aprovação, achando que Deus não estava mais com você, e você largou o evangelho, largou a obra do Senhor. Irmãos queridos, o inimigo, ele luta para que aquilo que se diz ser vencedor, você seja uma pessoa perdedor. Por exemplo, quando eu falo perdedor e vencedor, não é o que muitos pregam por aí afora. Quando é vencedor é aquele que tem muitas riquezas, muito abençoado. Abençoado nos dias de hoje, irmãos, é você estar bem com Deus. É você dizer, Jesus, te agradeço porque o Senhor supre minha vida e não deixa faltar nada, porque o Senhor é meu Pai e meu suprimento de todas as coisas. Isso é ser uma pessoa abençoada. É quando você olhar para um lado e para o outro, para frente, e ver que Deus está ao seu lado para te abençoar e te acolher e para te dar graça. Isso é uma pessoa abençoada. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que ser abençoado é ser abastado de dinheiro, de posses, condições financeiras. Isso são detalhes de muitas das vezes, porque a pessoa trabalhou, porque a pessoa estudou, ou porque a pessoa buscou e Deus o abençoou e fez crescer. Exemplo, o povo de Bereia, em Atos dos Apóstolos, que foram eles ricos e se tornaram mais ricos porque Deus o abençoava. E voltando aqui para a gente entender o que o povo não suporta a sã doutrina, por quê? Porque querem uma doutrina que os satisfaz. Vivemos uma época, meus irmãos, do eufemismo. O que é o eufemismo? É o estado de uma palavra que muitas das vezes ela é de um sentido e eu mudo esse sentido para outro contexto mais leve, mais suave, para com que as pessoas das igrejas, muitos pregadores dos dias de hoje, muitos líderes e muitos pastores, líderes espirituais, infelizmente estão caindo no eufemismo, nas suas mensagens, nos seus sermões. Estão de vez falar o evangelho da salvação, a mensagem da cruz, haja vista, põe na balança. Olha se na sua igreja está pregando a mensagem da cruz.
Olha se na sua igreja está pregando sobre salvação, pregando sobre libertação. Se isso não está acontecendo, é uma igreja que está vivendo o eufemismo, não está vivendo o evangelho da graça, o evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho, sabe o que está faltando em muitos crentes? Ou poderia estar faltando em mim a síndrome de João Batista. Qual é a síndrome de João Batista? O evangelho como ele é. Dizer o que realmente ele é, viver como ele realmente é. Isso muda a nossa vida, muda a nossa história e muda o nosso viver. Isso está faltando e devemos tomar cuidado, porque o inimigo está gostando de uma igreja assim, de uma igreja que diz que é forte, que diz que é revestida, que não falta nada. Uma igreja revestida, bem adornada, as melhores cadeiras, né? As melhores poltronas, ar-condicionado dos melhores, o som muito bem regulado dos melhores, os mais caros de projeção. Mas eu pergunto para você, e o Espírito Santo, ele está fazendo visita nesse lugar? Ele está abraçando a igreja também? Ou é só o luxo que está predominando no lugar do Espírito do Senhor? E muitas das vezes aquela igreja pequenininha, que muitas vezes é um barraco na beira de um rio, mas é um ponto de pregação. Mas sabe o que tem ali? Pessoas sinceras, pessoas que amam a obra, pessoas que querem viver o evangelho com poucas forças, com poucas condições, mas estão ali. Jesus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça segundo a tua vontade e a tua obra. Aí sabe o que acontece num lugarzinho desse tão miúdo aos nossos olhos humanos? O Senhor enche toda a casa e faz florescer. Aí aqueles que são perturbados, aqueles que andam diante de uma apostasia, olham para uma situação dessa e falam: como é que pode Deus estar ali? Como é que pode Deus permitir que um lugar tão pequeno como esse, que não tem nada, Deus está ali? Esses são os perturbados que não sabem contemplar a glória de Deus. Esses são as pessoas que vivem a síndrome de quem? Sanbalate, Gesem e Tobias. Esses são os três que estão na vida dele. A síndrome de atuação, que rejeitam o crescimento da obra de Deus, que rejeitam aquilo que você faz para o Senhor, mas quando você tem um olhar só para Jesus, todas as coisas vai bem. Sabe por quê? Mateus no capítulo 24, versículo 13, está escrito: tudo vai bem. Por que vai bem? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí. Então, irmãos, perseverança se atribui com continuidade de vida. Perseverança se atribui com firmeza espiritual e fazer algo para o Senhor. Firmeza é valorizando cada vez mais o que Deus fez no seu chamado. Eu preciso valorizar o chamado de Deus sobre a minha vida. Eu preciso valorizar o chamado de Deus sobre a minha história. E quando eu estou valorizando, eu estou perseverando. Se eu estou perseverando, eu estou crescendo. Se eu estou crescendo, o Senhor está abençoando. Se o Senhor está abençoando, o Senhor está sendo glorificado. Se o Senhor está sendo glorificado, o resultado está acontecendo aos nossos olhos, porque Deus tira o que é espiritual e transmite para o mundo natural. Ou seja, está faltando alguma coisa? Se você ora, se você busca, você está no mundo espiritual. Aí Deus pega essa situação de um mundo espiritual e converte para o mundo natural. Aí você tem alimento, você tem dinheiro, você tem vestimenta, você tem condições, porque Deus está suprindo. É um mundo espiritual sendo convertido para o mundo natural. Você não precisa pedir para Deus: Deus, me dá mais roupa, me dá mais veste, me dá mais dinheiro. Deus sabe a sua situação. Deus te conhece. Ele conhece o desejo do seu coração. Entre simplesmente na oração de arrependimento, na oração de agradecimento, e Deus vai suprir todas as coisas. Vai acontecendo a palavra de Deus, o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Esse buscar o reino de Deus é a justiça, é a palavra. A palavra é justiça, justiça é palavra e é verdade. Verdade é o caminho, a verdade e a vida. Então uma coisa leva a outra. Quem é a verdade de Deus? Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a justiça de Deus, porque ele enviou o seu filho, João 3,16, enviou o teu filho para que o mundo venha a ser liberto, o mundo venha a ser alcançado pelo evangelho da salvação e
haja libertação, as cadeias ser destruídas, as algemas ser destruídas, as correntes ser destruídas, e a libertação de Deus aconteça por aquele que o aceitar o seu Filho, como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E se Jesus é o degrau para alcançarmos ao Pai, para alcançarmos a Deus, e quando nós alcançamos a Deus, aí vem o toque do Espírito, porque o Espírito nos convence a entender essa verdade. Aí a iniquidade, irmãos, não vai nos alcançar e não vai se multiplicar, porque nós já temos uma natureza do erro, uma natureza pecaminosa. Isso já está em nós, já herdamos isso. Nós precisamos trabalhar para que isso não cresça em nós e na igreja do Senhor, né? O pecado não entre, a cópia do mundo não entre na igreja, a cópia do mundo não entre na nossa conduta de vida diária. Sejamos mais próximos de Deus, sejamos mais plenos de Deus, mais firmes com Deus, observando as Escrituras e ver o que Deus tem para com nós, o que Deus tem a dizer sobre nossa vida. Aí nós vamos aprender o quê? O esfriamento não vai acontecer. Sabe por que está acontecendo? Muitas pessoas sendo esfriadas por causa que estão deixando a sua espiritualidade de lado, está deixando de buscar mais a sua espiritualidade, estão perdendo cada vez mais o foco com o Evangelho. Agora eu vou dizer uma coisa interessante. Quando uma pessoa que aceita Jesus e está vivendo com Jesus, ao passar de uns dias ou um certo tempo, a pessoa sai da presença de Jesus. Sabe o que nós entendemos, meus queridos irmãos? Essa pessoa ainda não teve um encontro genuíno com Jesus. Ele não teve um encontro perfeito com Jesus. Porque quando você tem um encontro perfeito com Jesus, você não deixa ele, você não rejeita ele. Ah, mas alguém pode dizer, mas é uma fraqueza, a pessoa está num processo de libertação. Sim, mas o processo de libertação, Jesus tem que estar envolvido. O Espírito, a ajuda, o apoio da igreja tem que estar envolvido para que essa libertação na vida do ser humano aconteça e a raiz do Evangelho aconteça. Uma palavra bem ministrada, uma palavra de salvação, a palavra cristocêntrica sobre essa vida, essa pessoa vai entender que aos poucos ela vai contemplando a importância de ter Jesus sobre a tua vida. Agora, se você congrega num local que não tem palavra, que não tem ensinamento, não tem uma mensagem cristocêntrica, como que esse povo tem raiz? Como que esse povo consegue viver na presença de Deus se não estão firmados na graça, não estão firmados na palavra? Não existe, irmãos, como firmar na palavra se eu não observar a palavra. Não existe como eu firmar em Jesus se eu não ler as suas Escrituras. Não tem como eu não aprender de Deus se eu não ouvir o ensino de Deus, se eu não ouvir o ensino da doutrina, dos ensinamentos do Senhor. Se o ministério rejeita isso e age como se a reunião com Deus é só cantoria e é só uma mensagenzinha pequena de alguns minutinhos, eu não estou conseguindo trazer raiz para ninguém, eu não estou conseguindo fortalecer ninguém na palavra, eu não consigo entender o que a palavra tem realmente para comigo. Vamos ver alguns conceitos, meus queridos, para que a obra de Deus seja melhor. Mas infelizmente vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos difíceis, vários ministérios, várias denominações. Uma coisa é certa, Deus conhece os seus frutos, Deus conhece todas as coisas e Ele vai separar o que serve e o que não serve. Malaquias 3,18. Ele vai separar o que serve a Deus e o que não serve. Ele vai vir como filho do homem com uma pá na beira da eira e vai separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aquilo que não é bom vai ser lançado no fogo eterno como palha, que não tem valor nenhum, que não serve para nada. Lembrem várias vezes que nós encontramos em Mateus dizendo: ali haverá pranto e ranger de dente. O que eu estou dizendo isso? Para você entender que ainda dá tempo de você que está aí desanimado, achando que a igreja não serve para você, achando que a igreja não é essa que você quer que seja, abre os seus olhos, desperte, levanta-te na presença do Senhor. Como diz Isaías 61, levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Não despreze o dom que há em ti, como diz Paulo a Timóteo, cultive isso sobre a tua vida, porque o inimigo quer ver você destruído, o inimigo quer ver você destruída, o inimigo quer ver você apenas olhando para
um momento de vida evangélica como uma passagem e não como uma regra de vida. Tome cuidado que ainda dá tempo. Igreja do Senhor, abra os seus olhos espirituais. Jesus está voltando, o tempo está próximo, está acabando, a porta está se fechando. A Bíblia diz, o Senhor disse, quando verem todas essas coisas, esses rumores de guerra e tudo isso, ficai atento que eu estou às portas, disse Jesus. Abra os seus olhos como igreja. Não é tempo de brincarmos, não é tempo de acharmos que ser crente é apenas um rótulo, é apenas uma marca ou uma grife. Ser evangélico é algo que a igreja assume e gosta como se fosse algo bom. Ser evangélico é luta contra o mundo, é luta contra aquilo que se opõe contra a palavra de Deus. Só do fato das pessoas souberem que você é evangélico, o olhar já é diferente, muitas das vezes age diferente, mas saiba de uma coisa, Deus está com você e quer te levar para o céu. Amém? Deus abençoe meus queridos irmãos nessa noite. Vou ficando por aqui, pedindo para que vocês, os queridos amados que estão contemplando até agora essa programação, se inscreva no canal Sun News, abençoe cada vez mais esse projeto, esse propósito. Abençoe o nosso canal Fábio Vladimir, várias e várias mensagens ali para abençoar a tua vida. Que Deus abençoe cada vez mais. Estaremos aqui quarta-feira que vem às 21 horas, ao vivo, para a glória de Deus, aqui na Sun News, para abençoar a tua vida, para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.